Fala rapaziada, aqui é o TH Batera. Hoje não vou estar tocando, hoje vou estar respondendo algumas perguntas aí de alguns internautas. É, Não vou estar dando assim nome das pessoas, por devido estar inscrito aqui no meu canal. Vou respeitar os nomes deles, entendeu? Pela preservação, né? Como é que a gente fala, né? Pela preservação deles aqui no canal, né? Tenho muito pouca pessoa inscrita no meu canal. Se você ainda não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, que está aqui embaixo no nosso canal. Se inscreva lá, deixa tua pergunta, teu like, beleza? Continua lá se inscrevendo no nosso canal lá, dá aquele joinha maneiro, beleza? Vou estar respondendo algumas perguntas de alguns aqui que me perguntaram bastante aqui nas minhas redes sociais. Por que eu só toco algumas músicas, mas eu não passo nem dicas e nem assim algumas variações como outros bateras fazem. Eu só toco porque é algo que eu aprendi, né? E é para crescimento mesmo da minha rede social, rapaziada. Se você quer levantar tua rede social, você tem que fazer alguma coisa, beleza? E as perguntas que me fizeram aqui, achei bastante interessante nas perguntas que me fizeram, né? Por haver uma pessoa que me perguntou, que é lá assim, de Nova Iguaçu ali, né? Que é aqui mesmo da Baixada Fluminense, me perguntou onde que você começou a tocar bateria. Eu comecei a tocar bateria dentro da igreja, né? Eu toco desde criança, só que essa pessoa que me perguntou se eu, onde que eu comecei, se eu toquei em algum bar, alguma igreja, então, eu comecei a tocar dentro de uma igreja. Eu comecei a tocar dentro da igreja, comecei a aprender mesmo dentro de uma igreja, né? Daí eu comecei a ver alguns bateras bastante interessantes, por exemplo, o André Matos, que é um ótimo batera, né? Ele passou bastante dicas aí de um montão de gente aí, né? Até hoje ele passa um montão de dicas e ensina, né? Ele ensina. Eu já não ensino porque eu estou aprendendo. Então, o ensinar e eu chegar ali e querer ensinar uma coisa que eu estou aprendendo não vai valer a pena. Então, eu comecei dentro de uma igreja. Outro também que me perguntou, que é lá de Teresópolis, quero mandar um abraço pro pessoal de lá de Teresópolis, que me acompanhou e está inscrito aqui também no meu canal. Ele perguntou quanto tempo que eu toco batera, há quanto tempo que eu toco bateria. Eu comecei desde criança tocando, eu toco já um pouquinho de tempo, porém, nesse meu aprendizado, eu comecei a tocar desde criança. Só que eu vim começar a aprender, assim, depois dos 16, 17, 18 anos de idade. Por quê? Porque eu não tive nenhum instrumento até no momento. Então eu chegava na igreja para poder aprender. E é até hoje que eu aprendo de algumas pessoas aí que passam bastante dicas boas para nós. Então é por isso que eu não dou dicas e nem ensino. Eu já ensinei. Porém, quando um amigo era lá da igreja, lá circunvizinhas, ele ensinava guitarra, violão, né? Até passava assim uma dica de teclado e eu passava na bateria, entendeu? Porque eu dava um suporte à pessoa ali na questão de bateria, até assim, as garotadas mesmo, ele mesmo passava mais de dica de bateria também, né? Perguntava também, e aí, cara, como é que eu faço aqui para poder passar a dica para bateria? E eu pegava, eu ficava de olho e ensinava assim a garotada, né? Hoje tem aí professor bastante profissionais. Hoje tem professores aí que passam umas dicas super evoluídas. Me perguntaram se eu ensino. Então, em cima disso aí, quando esse internauta também me perguntou se eu ensino, num vídeo anterior, eu falei que eu não ensino e não pretendo ensinar. Por que que eu não pretendo ensinar? Porque eu estou aprendendo junto com os demais. Porque eu pego bastante dicas de internet e eu vejo ali que eles passam ali e a gente tem que aprender aqui
no seu devido lugar. Então, eu não ensino porque eu não tenho todas as estruturas possíveis para poder passar para a pessoa. Então, eu só tenho um instrumento para poder passar as dicas possíveis para as pessoas, né? Porque fica até complicado de você ter um instrumento para poder passar para os demais. Então, fica uma coisa bastante complicada para você passar algo para a pessoa que está aprendendo, né? Então é bom, uma dica que eu dou aqui para esses que pega dicas, né? Na internet, vê variações, vê o que o cara passa, vê o que o cara está passando ali, que vale a pena você aprender ali e você estudar. Você estudando, como eu faço, eu estudo em casa, pela internet, eu vou estudando, vou estudando, vou estudando e vou aprendendo ali alguma coisa ali, viradas, né, grooves, enfim, aí é onde você vai tirando assim o teu molho, tirando o teu talento para fora. É o que eu penso, eu não sei que os demais bateras vão pensar dessa forma também. Eu penso desse jeito, beleza? Outro também que me perguntou, que também ali de Volta Redonda, um abraço aí pro pessoal de Volta Redonda que me segue ali também. Qual foi o seu primeiro instrumento? O meu primeiro instrumento foi uma batera bem criança, bem de criança mesmo. Eu vim começar a ter o meu primeiro instrumento já bem velhinho, já meus 20 anos, já vim começar a ter meu instrumento. Por quê? Eu não tinha dinheiro suficiente para poder ter um instrumento ideal. Eu não tinha instrumento para poder comprar o meu primeiro instrumento, beleza? Então, o meu primeiro instrumento, minha primeira bateria, tá ali atrás ali, eu paguei bem salgadinho nessa bateria, mas eu paguei salgado na minha primeira bateria também, entendeu? Eu paguei R$ 2.000 na minha primeira bateria. Essa eu paguei um pouquinho mais, beleza? Me perguntaram também se eu tenho patrocínio, né? O internauta também que me segue aqui me perguntou se eu tenho patrocínio, se eu sou patrocinado. Na verdade, eu não sou patrocinado por nenhum. E perguntou se eu ganho algum patrocínio. Não ganho nenhum patrocínio. Então, assim como eu estou começando na área do instrumento, na área da música, eu não tenho patrocínio nenhum, né? Não tenho patrocinador nenhum, nem ninguém me patrocina para poder eu ter algo aqui grande, beleza? Foi algumas perguntas de alguns internautas, passei aqui algumas dicas dos internautas que me perguntaram, né? Nessa forma aí, né, esse sigilo aí, né? Querendo me conhecer um pouquinho melhor, né? Se você quer conhecer melhor aí, vai lá nas minhas redes sociais lá, que você vai ter coisas boas lá na minha internet. Lá o que eu coloco lá é algo que eu quero crescer junto com vocês aí na mídia, beleza? É algo simples, eu sou um cara muito simples, muito na minha mesmo, beleza? Eu congrego numa igreja evangélica, né? Não sou da bagunça, nem penso ser da bagunça, né? Penso ser da paz mesmo, assim como todo mundo é, beleza? Se você ainda não é inscrito ainda no meu canal, Thiago Ferreira Oficial com 2L, e tem meu outro canal, o canal 2, que é o Thiago Ferreira Thiago Oficial. Vai lá, se inscreva lá nos dois canais, estou no Face, no Instagram, também estamos no TikTok, no Quai, e você vai estar lá vendo lá as grandes possibilidades de você crescer na vida. Beleza? Essas aí foram algumas perguntas de alguns internautas aí que me perguntaram, que me fizeram bastante pergunta, que me fizeram muitas coisas ali me conhecer. A questão de saber o que eu penso, aonde comecei, quanto tempo que eu toco, se eu ensino, minha primeira bateria, se eu tenho patrocinador, não tenho. Vou estar passando aqui, falando aqui de algumas também, de algumas coisas que eu ganhei, né, dentro da loja lá, dentro de algumas lojas que eu via no instrumento lá, as pessoas me deram uma oportunidade, me deram algumas coisinhas e valeu a pena ter minha coisinha aqui em relação nisso tudo. Valeu, tamo junto, se inscreva que está aqui embaixo no nosso canal, Thiago Ferreira Oficial com 2L e Thiago Ferreira Oficial. Tamo junto, valeu!